Ô Tomás, prazer falar contigo. Seguinte, Oi, em Alex. relação a essa. Tudo bom? Beleza? A gente tem essa Tudo conta que você falou bem? que a conta vai chegar. Aí a conta talvez nos Estados Unidos fique um pouco mais cara. E aqui no Brasil, será que realmente a gente pode sair benéfico nesse sentido? Porque, enfim, tem várias razões para isso, principalmente claramente o tarifaço que ainda não está definido, mas se desenha como o Brasil um país neutro, né, no bom sentido. E também, claro, pelas suas commodities, né, do que o mundo precisa crescer como um todo. Isso é uma retórica já de muito tempo, e agora com essa mudança geopolítica. Mas olhando pela seletividade dos ativos, o que vocês estão olhando nesse movimento, agora já falando um pouco de Brasil, né? Porque também tem um efeito aqui, né? Eu acho que o pessoal está esquecendo, eu sempre falo, né, assim, o mercado tenta falar de um tema só, né? É difícil falar de dois temas, né? O pessoal meio que esquece do fiscal, e depois começa a falar só de tarifácio, depois lembra, não, peraí, tem um fiscal gigante aqui que o governo não, parece que é uma cortina de fumaça, né, falando do cenário interno, né? E o que vocês estão olhando para cá, né? Porque aí tem essa questão de corrida eleitoral, ainda que parece que tá longe, mas já está acontecendo. Como que vocês podem traduzir aqui no Brasil pela seletividade dos ativos, né? Como que vocês estão sendo mais conservadores nesse sentido? Olha, a gente acha que aqui para o Brasil, assim, o jeito do gestor falar na margem, né, que a gente costuma usar, assim, olhando sabe o que a gente tem hoje, o que a gente tinha pré-tarifaço, pré tudo que o Trump está fazendo, melhorou. A dúvida é zero disso, tá? Melhorou porque primeiro, o Brasil estava ficando uma geografia tóxica, né, para o investidor, né? Ninguém queria ouvir falar de Brasil. Você não podia falar que você estava investindo em Brasil, então o Brasil estava tóxico. E como o Trump decidiu se aproximar da gente, né, fazer tudo isso que ele está fazendo, né, disse uma série de decisões irracionais e sem plano, né? Claramente não tem um plano, né? Tem coisas boas, tá? Tem uma agenda. Ou tem uma agenda, tem alguns objetivos que são justos, na minha opinião, tá? Tentar trazer um pouco de indústria para lá, tentar trazer uma parte da cadeia para lá, acho que tem sentido, é o jeito de fazer, né? E como que você faz o processo? Ó, vamos aumentar 5% por ano essa tarifa, porque a gente quer que essa indústria esteja mais dentro do que fora, que a gente não quer depender da China. Faz gradual para dar tempo da cadeia se ajustar, etc. Mas voltando, o Brasil está melhor, porque a gente deixou de ser tão tóxico assim, porque tem alguém que também piorou bastante, né? Eles se aproximaram um pouco da gente, então, e talvez, essa é um pouco, aí é um pouco mais de dúvida, o custo do dinheiro no mundo fique um pouco mais barato, porque você vai ter uma recessão e aí naturalmente as taxas deveriam cair. Eu tenho um pouco de dúvida nisso, porque o déficit para financiar é gigante, né? Eu tenho um pouco de medo de uma crise de crédito maior lá fora e que não necessariamente leve, pelo menos no primeiro momento, ao dinheiro mais barato. Mas a tendência seria ter o dinheiro um pouco mais barato, que é bom para o Brasil também, porque o Brasil é um importador de capital, vamos dizer assim, nós não temos poupança, precisa de poupança externa para tentar financiar projeto, crescimento, etc. Então, na margem melhorou para o Brasil, tá claro isso. Acho que talvez a única coisa que talvez você pudesse ler como levemente negativo ao produzir uma desinflação e o dólar perder valor, a inflação aqui melhora, e aí quem está sentado na cadeira hoje aqui, talvez tenha um cenário olhando para a eleição ano que vem, marginalmente melhor. A gente acha que não é suficiente. Você tem um governo que não tem uma bandeira, que tem uma dificuldade de se comunicar com essa nova geração. Você tem uma geração, um eleitor hoje mais crítico, que pelas mídias sociais tem acesso à informação, ao contraditório de maneira mais intensa, vamos dizer assim, para usar uma palavra, e isso está dificultando. A gente até viu um relatório de um banco ontem bem interessante, que nos países onde a mídia social é mais presente e penetra mais, a reeleição de quem está sentado na cadeira é mais difícil. Por causa disso, porque a informação se esparrama mais, se atribui mais. Então, acho que talvez a única coisa que fosse levemente negativa é que inflação caindo talvez ajude ou dê uma sobrevida aí à candidatura de reeleição, que não é boa, porque a agenda econômica que a gente tem hoje não funciona, a gente sabe que não funciona. Mas tirando isso, a leitura nossa é marginalmente positiva, porque aconteceu nos Estados Unidos em relação ao Brasil, e tenderia a médio e longo prazo ajudar ativos aqui.